Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Hoje foi-me dado o encargo de servir os irmãos com o Ministério da Palavra. É uma alegria poder servi-los. Eu queria orar para a gente começar. Se você puder estender a sua mão para cá, pedindo que Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Nós viemos aqui para te encontrar. Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, ilumina os nossos olhos nessa manhã. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. Pai da glória, nós pedimos, caia sobre nós. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para conhecer Jesus, para ouvir, para perceber aquilo que você está fazendo na vida individual, mas também no coletivo, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você está fazendo na terra. Fascina os nossos olhos, Senhor. Cativa o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens sobre hábitos da graça, encontrando Jesus por meio das disciplinas espirituais. Na semana passada, o Vitor falou um pouco, brevemente, Vitor, sobre a solitude. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a disciplina da adoração. Nós vamos seguir uma cronologia, disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Eu não vou falar exatamente de forma profunda sobre a disciplina da adoração no sentido comunitário. Eu vou mais falar o que eu tenho percebido assim do Senhor nesses dias para nós como comunidade. Vou falar sobre a adoração, mas eu quero transmitir o que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias e eu creio que Ele também quer compartilhar com vocês. Mas desde que nós começamos essa série de mensagens, tem uma frase de um autor que selou no meu coração, que é a frase: não existe santo por acidente. Não existe santo por acidente. Você não vai se tornar mais parecido com Jesus andando na rua e de repente você tropicou e, nossa, olha como eu estou mais parecido com Jesus. Não existe santificação por acidente. Nós temos falado isso e reforçando, falando mais uma vez, Deus ele deixou meios para a nossa santificação. A salvação é um ato direto de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza através da pessoa do Espírito Santo. Mas a santificação, essa transformação contínua, acontece por os meios da graça. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer nos conformar na imagem do seu Filho. Como Ele faz isso? Através de meios de graça. E essas disciplinas que nós estamos falando aqui. As disciplinas são meios para a nossa transformação. E o objetivo de Deus nesses dias, que eu percebo que o Espírito Santo quer de nós, é que Deus quer intimidade. O Senhor está nos chamando para
intimidade. As disciplinas são só desculpas para nós encontrá-lo. Deus não quer apenas que você leia a sua Bíblia e ore por orar. Nós precisamos encontrar a pessoa por detrás das disciplinas. A nossa santificação, a nossa transformação, ela vai acontecer de glória em glória na medida que nós estamos se colocando nesse lugar de encontro marcado. Então eu quero que você reflita comigo um pouco sobre como que Maria, ela é um modelo para nós. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículos 6 ao 13. Mateus 26, do 6 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, está fazendo para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória. Esse texto aqui, ele tem uma verdade aqui que nós precisamos refletir. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que descrever a profundidade da sua adoração, como você definiria a sua adoração? Se você tivesse que definir o nível de profundidade como você adora a Jesus, quais palavras você usaria? A sua adoração é calculada, é contida, você pensa muito no que você vai fazer, ou você responde a Jesus de uma forma extravagante. A adoração, ela é uma resposta. A adoração, ela é uma resposta à dignidade de Deus. A adoração, a verdadeira adoração, ela é proporcional ao valor que você dá para Jesus. Qual que é o valor de Jesus? Qual é a medida de valor que Jesus tem para nós, para a sua vida? Então eu quero te explicar um pouquinho sobre o porquê que essa disciplina ela é essencial e o porquê nós devemos praticar essa disciplina. Porque algumas pessoas podem pensar que adoração é cantar para Deus. Então você veio aqui no culto e você cantou. Adoração não é apenas cantar para Deus, sabia? Você pode cantar para Deus, você pode honrar o Senhor com os seus lábios, mas o seu coração está distante.
Adoração não tem a ver com apenas levantar as nossas vozes ao Senhor. Adoração tem a ver com você responder com atenção e atribuir valor e dignidade de Jesus em todas as coisas. Não é apenas em um momento. Adoração não é apenas um momento. Adoração é tudo que nós fazemos em resposta a Ele. Adoração é quando você está atento, irmão, a quem Deus é. Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Existe uma forma certa de adorar a Deus. É em espírito e em verdade. O que isso significa? É que Deus, ele só pode ser adorado corretamente se você enxergar Ele corretamente. A verdadeira adoração acontece quando você enxerga Deus de forma correta e não de forma míope. Embora seja impossível conhecer toda a plenitude de quem Deus é por meio da nossa mente. Tanto que Paulo vai orar em Efésios 3 e diz assim: nós devemos buscar conhecer o amor de Deus, mas esse amor de Deus excede o entendimento. Então, nós devemos buscar o conhecimento de Deus e responder em adoração a esse conhecimento, mas chega uma hora que é inefável, chega uma hora que é indizível, chega uma hora que as palavras se perdem para responder a esse Deus. Então, o que é adoração, irmão? Adoração é quando nós vemos Deus corretamente e nós respondemos Ele. Adoração é quando você responde quem Deus é. Como? Com a sua vida. Adoração é quando você olha para Deus, vê a santidade de Deus, vê quem Deus é, a justiça de Deus, e essa justiça afeta a forma como você vive. Afeta a forma como você trata a sua esposa. Afeta a forma como você se relaciona com os seus filhos. Afeta a forma como você trabalha no seu emprego. Afeta todas as áreas da vida. Adoração é a resposta. E eu quero olhar junto com você, porque Maria, ela fez algo aqui que para muitos é algo que foi exagerado, né, Maria? Foi exagerado o que Maria fez. Mas olha comigo o versículo 7. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jantando. Provavelmente tinha 17 pessoas ali naquela casa. Era Simão, era Lázaro, que recém tinha sido ressurreto por Jesus. Havia os 12 ali, Marta e Maria. E eles estavam fazendo o quê? Provavelmente estavam sentados na mesa. Jesus estava sentado na mesa. Eles estavam jantando. Talvez estavam adorando a Deus, celebrando Jesus pela ressurreição de Lázaro. Mas a primeira coisa que esse texto me chama a atenção foi que o versículo 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher. A primeira coisa que você precisa fazer para adorar é entender que é necessário se aproximar. A adoração, o que precede a adoração, é um movimento do nosso coração em direção a Jesus. Se você não parar intencionalmente no meio da sua rotina e organizar a sua rotina de forma intencional para aproximar-se de Jesus, você nunca vai adorar Ele na medida que Ele é digno de ser adorado. Então até no culto, irmão, você pode estar aqui no culto, você pode ter cantado as canções e não ter adorado, porque de fato você não pegou o seu coração, a sua alma, e movimentou em atenção as verdades de quem Deus é. Adoração é um movimento interior dos nossos olhos. Não sei se você já parou para pensar, mas Paulo fala: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Será que tem olhos literais aqui?
Não. Mas ele usa de forma metafórica que existe um tipo de conhecimento de Deus que o Espírito Santo abre no nosso interior, ilumina os nossos olhos para conhecer e para ver aquilo que nós não estamos vendo. Então a adoração é literalmente quando você se aproxima. E aí pensa em Maria, está todo mundo jantando, está todo mundo ali sentado na mesa, conversando, e provavelmente as mulheres não estavam sentadas na mesa, por conta da questão cultural da época. Marta estava lá trabalhando, né, sempre ali. E Maria, de repente, ela se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. Irmãos, o que ela tinha nas mãos dela ali era equivalente a 1 ano de trabalho. Provavelmente era uma herança familiar ou um dote de casamento. Se você fizer o cálculo hoje do perfume ali que ela estava nas mãos, é mais ou menos $25 mil hoje, no presente. Era um perfuminho caro, era um frasco que tinha algo valioso, de muito preço. Só que Maria, ela se aproxima de Jesus porque ela primeiro viu o valor de Jesus. Maria, ela se aproxima de Jesus com aquele vasinho ali, com o perfume, porque ela estava vendo o valor de Jesus. E aqui eu quero que você preste atenção. Os 12 estavam naquela mesa. Eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus curando os cegos, expulsando os demônios. Eles viram muita coisa que Jesus fazia, eles estavam presentes. E Maria também estava presente. Mas a Mariazinha, ela viu o que os outros não estavam vendo. Maria viu o que Pedro não estava vendo. Adoração é estar atento, irmão. Onde Jesus está na minha vida agora? Naquele momento Jesus estava sentado num jantar ali com os amigos dele. Era algo comum. E aquele jantar se transformou em um culto de adoração extravagante, porque uma mulher percebeu a dignidade daquele homem. Então não importa se você já viu Jesus lá atrás na sua vida. Eu vi Jesus curando, isso é maravilhoso. Eu vi há 20 anos atrás tudo o que ele fez. E tudo isso é bom. Mas eu quero perguntar para você nessa manhã, o que você está vendo agora? Eu quero perguntar para você nessa manhã, onde Jesus está agora? Porque os discípulos tinham visto muita coisa. Mas onde que Jesus está agora no meio da sua vida? E olha só o texto. Ela vem com perfume e ela derrama na cabeça de Jesus. Gente, essa mulher, ela é incrível. Se você pegar todos os versículos da Bíblia que vai falar sobre Maria, você vai perceber uma coisa. E por que ela é um modelo de adoração para nós? Porque a maioria dos versículos que você vai ver, ela está aos pés de Jesus. Ela está sempre aos pés, aprendendo, chorando. Quando Lázaro morre, diz que ela se joga aos pés de Jesus. No texto que Marta fala, minha irmã está aí sentada, não te importa? Ela estava onde? Aos pés de Jesus. Aqui no meio do jantar, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, toda a segurança financeira dela, tudo aquilo que ela tinha de mais precioso, e ela se lança aos pés
de Jesus e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. O que essa mulher viu? Como que ela é um modelo para nós nesse sentido? E olha a resposta dos discípulos. Vendo o que ela tinha feito, eles se indignaram. Maria, por que você fez isso? Que desperdício! É um desperdício que você está fazendo. Você está pegando toda a sua herança. Você está pegando todo esse dinheiro que nós podíamos dar para os pobres. E você está derramando sobre a cabeça de Jesus. Está atrapalhando o nosso jantar. Eu imagino Maria olhando e falando assim, vocês não estão entendendo o que eu estou vendo. Era comum ungir alguém quando entrava na casa. Jesus mesmo reclamou, falou, eu entrei aqui, vocês nem me ungiram. Então era comum colocar ali um pouquinho de perfume. Era comum você ungir. Só que Maria não fez isso, irmãos. E aqui que o Espírito Santo falou comigo. Que Deus quer de nós. Deus quer de você, irmão, querido. Que você esteja atento na sua vida ordinária e perceba onde Jesus está. Jesus está sentado na sua sala enquanto você está assistindo uma série. Jesus está na sua mesa de jantar. Jesus está no seu trabalho. Ele está. Jesus não só está, Ele mora dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. O ponto é que nós não percebemos Ele. Por que esse desperdício aqui? Então eu tenho pensado muito sobre a atenção que nós devemos dar à presença de Deus em nosso interior. Na medida que você aquieta a sua alma, silencia as vozes e se torna consciente desse Deus que habita dentro de você, o Espírito Santo vai começar a iluminar os seus olhos para ver Deus. Então perceba aqui comigo que o verdadeiro coração de um adorador, ele não vai ficar perguntando quanto que vai custar, ou o que as pessoas vão pensar, ou o que eu vou perder. O verdadeiro adorador, ele sempre vai dizer, como que eu posso dar mais? Como que eu posso render mais? Eu não quero pegar uma gotinha daquilo que eu acho que é precioso e colocar assim de forma contida. O que eu sinto, o que Deus quer de nós, nos ensinar através do coração de Maria, é que não dá para deixar mais, irmãos, a tampa da nossa paixão por Jesus lacrada. Ah não, mas o meu conforto. Ah não, mas isso aqui. Ah não, mas... Irmão, se você não consegue se render na totalidade da sua vida, você ainda não viu
o valor desse homem. Se você não consegue abrir mão de pequenas coisas, você ainda não viu a glória na face de Cristo Jesus. Existe um nível mais profundo do conhecimento de Deus. Existe um nível de contemplar Jesus de uma forma que você nunca contemplou. Que as palavras se perdem. Existe um nível da adoração que nós podemos entrar, que as coisas, a resposta devida ao valor de Jesus, as coisas desaparecem. O valor é... As pessoas pensam assim, nossa, que sacrifício que Maria fez. Maria fez um baita sacrifício. Irmãos, a Maria não fez um sacrifício na mente dela. Ela não estava sacrificando. Ela só tinha encontrado o tesouro perdido. Ela só tinha encontrado a pérola de grande valor. Para ela aquilo não era nada. Para ela aquilo não foi desperdício. Então por alguns tempos atrás a gente estava ouvindo, nossa, que desperdício cantar para Jesus. Não é um desperdício cantar para Jesus. Ah, mas que desperdício ficar horas numa sala de oração. Não é desperdício, porque aquele que está sentado no trono está ouvindo e está recebendo, e ele diz para os discípulos, isso aí que vocês, por que vocês estão afligindo essa mulher? O que ela fez é algo bom, e é tão bom o que ela fez, porque vai ser contado em todo lugar que o evangelho for pregado, essa história. Aquilo que os discípulos olhavam e falavam, não tem valor, é desperdício, é exagero, Jesus está falando, é belo, eu me agrado e eu me deleito nesse sacrifício. Então muita coisa, irmão, que as pessoas vão falar, nossa, que desperdício você se doar para os irmãos, que desperdício você estar na igreja. Não é desperdício. Eu estou vendo o valor desse cara. Eu estou enxergando a dignidade dele. E não tem como não reagir a isso. A adoração, é impossível não reagir a Jesus. É impossível não responder a Jesus. Por isso que o que eu creio que Deus está nos chamando para viver nesse tempo é que Ele quer nos santificar. Amém? Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer que você seja parecido com Ele. E uma das formas de a gente ser transformado é por meio da pregação do Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho aqui todo domingo. Nós estamos, os sacramentos, né? Ceando, tendo comunhão, orando e tudo mais. E Deus está nos santificando. Deus está nos transformando. Deus está nos dando ferramentas para ser transformados. Mas o que eu sinto é que Jesus quer abrir os nossos olhos, sabe? Jesus quer pegar a gente pela mão na vida ordinária, na nossa rotina, e quer subir um monte da transfiguração. E quer, vem aqui, quero subir com você num lugar um pouquinho mais alto. E eu quero mostrar a minha glória para você. Quero pegar você enquanto você está lavando uma louça. E eu quero que você coloque a sua atenção nas verdades sobre quem eu sou. Porque eu quero te mostrar algo que você não está vendo ainda. Quero mostrar. E aí, o que acontece quando Deus mostra essa glória? Ele abre os nossos olhos. Ele mostra. Tudo perde o valor. Tudo perde o sentido. A gente fica literalmente estragado. Não sirvo mais para nada. É o que aconteceu com os discípulos no Monte da Transfiguração. Jesus mostra, se resplandece com as luzes ali. O Pai fala, aparece Moisés, aparece ali Elias. E a resposta deles é, vamos construir uma tenda, uma para cada um, e vamos ficar aqui.
Porque eu estou vendo. Ele está se revelando para mim. Então o que eu sinto que Deus está nos chamando para fazer como Maria, para mostrar, para abrir os nossos olhos como discípulos. Todos aqui são discípulos de Jesus. Vocês tiveram histórias com Jesus. Mas existe agora algo novo para ver hoje. Existe uma medida de revelação para agora. Então não importa o que você já viu, isso é bom. Mas e agora? Jesus está na sua mesa. Você está atento a Ele? Esses dias, vocês vão dar risada agora, mas esse dia eu estava dirigindo, e aí, estou dirigindo, indo para Bauru, e aí eu estava meditando na Trindade, né? Até a Júlia fez um meme esses dias. Eu meditando na Santíssima Trindade, o Pai gera o Filho é o amado, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e pensando nessa pericorese, nessa glória de Deus, que é tão profundo, pensar que Deus ele criou todas as coisas, não porque ele tinha falta, mas porque ele transbordou. E aí eu estou dirigindo o carro, e eu olho para a estrada assim, eu começo a ver as cores das flores, e vendo contemplando aquela beleza da criação, e pensando na Trindade, o Pai amando o Filho sendo amado, o Espírito, o vínculo do amor, eternamente como uma comunidade satisfeito em si mesmo, e transborda esse amor criando os céus e terra, e eu olho para aquilo, eu vejo o amor de Deus em tudo. É como se o Espírito Santo abrisse meus olhos e eu falasse, estou vendo Deus em tudo. E é impossível não responder Ele. É impossível não se render a Ele. Então o problema não é que nós não adoramos a Deus, o problema é que nós não estamos pensando em Deus. E aí o irmão Lars, daquele livro Praticando a Presença, ele fala que ele fazia um exercício de a cada 15 minutos pensar nos atributos de Deus. E aqui fica uma ferramenta para nós. A cada 15 minutos coloque os seus pensamentos em Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus ele é o ser incriado, que nunca foi criado, nunca teve começo, não teve fim. Começa a pensar sobre Deus, exercitar isso e pedir, Espírito Santo, me leva, eu quero me aproximar, eu quero que a minha alma se aproxime dele. E aí começa a acontecer a transformação, a santificação. Para muitos pode ser um desperdício. Ah, não. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? É o seu trabalho? E, gente, não tem problema, né? Não tem problema. Nós somos seres criados. Nós fomos feitos para trabalhar, produzir, criar. O trabalho está intrínseco no nosso ser, porque Deus trabalha e nós trabalhamos. Mas se nós não tivermos os nossos olhos em Deus para tudo, para todas as coisas, nós somos seres fragmentados. A prioridade da nossa vida precisa ser, eu quero refletir exatamente a imagem e semelhança de Deus. Quero viver uma vida como um ser humano, buscando ser a imagem e semelhança de Jesus e me rendendo diariamente a Ele. Então a adoração é atenção. Começa com atenção. E dignidade e valor de Jesus. Se você não tiver isso em mente, você nunca vai entrar numa resposta genuína de adoração. Então o que eu devo fazer todos os dias? Toda manhã, volta a sua atenção para o Evangelho. Volta a sua atenção para a beleza de Deus. E o que eu faço depois disso?
você vai adorar como uma reação automática. Não tem como não responder à dignidade de Jesus. Não tem como não responder quem Ele é. E aí tem mais uma coisa, eu já estou caminhando para o fim, que Maria entendeu, foi o seguinte. Isso aqui é importante também. Então a primeira coisa, você precisa aprender a se aproximar de Deus, voltar a sua alma, atenção. Segunda coisa é você vai responder de forma extravagante, de forma natural. Só que tem um negocinho que Maria fez, ela estava ungindo Jesus para o sepultamento dele. Não sei se você já leu, mas em vários versículos Jesus disse várias vezes, eu vou morrer e vou ressuscitar. Jesus falou várias vezes para os discípulos, eu vou morrer e vou ressuscitar. E a única pessoa que prestou atenção nas palavras de Jesus foi Maria. Então, além de Maria se aproximar de Jesus e sempre ter esse coração voltado para a adoração, ela tinha atenção às palavras de Jesus. Ela não ungiu Jesus ali só na emoção, ela entendeu. Ela entendeu, ele vai morrer. Era 6 dias antes da Páscoa ali. Ela entendeu, Jesus vai morrer e eu vou ungir ele para o sepultamento. Foi isso que Jesus fez. Ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Mas por que ela fez isso? Porque ela prestou atenção no que Jesus disse. Ela estava atenta à voz de Jesus. E o que Jesus está falando para você? Agora. O que Jesus está... O que você percebe que Ele está falando? Você está respondendo? Jesus quer a resposta dessa voz. Então eu sinto isso assim que nós precisamos de iluminação dos nossos olhos mesmo. E essa série de meios da graça é para literalmente nos dar a ferramenta para encontrar Deus, para experimentar Deus, para reagir a Deus. Porque os místicos do passado, principalmente na Idade Média, eles tinham uma prática que as disciplinas espirituais, elas eram a preparação do coração. Em outras palavras, as disciplinas purificavam o coração. Era um meio de purificar o interior. Esse era o primeiro passo, o primeiro degrau. Purificar o interior. Nesse processo de purificar o interior, quando você está orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo comunhão com os irmãos, tendo solitude, né? Esse é só o processo de purificação do interior, quando o coração começa a ser limpo. O segundo degrau é quando você começa a se tornar consciente de Deus. A consciência da presença de Deus dentro de você. Esse é o segundo degrau. E o terceiro degrau é essa resposta a essa presença consciente que leva a essa transformação. Quantos aqui foram literalmente transformados quando tiveram um encontro com Deus? Quem já, tipo assim, de um dia para o outro, bum! Já aconteceu isso com você? Parece que você cresceu. Meu Deus, comigo aconteceu, eu falava palavrão, era muito doido. De repente, no meu quarto, encontrei com Jesus, experimentei e a minha vida mudou. Tem diversos momentos na jornada cristã que experimenta da presença. É esse lugar que eu creio que Deus quer nos levar. Então as disciplinas são portas, mas o alvo final de Deus é que você encontre Ele e seja transformado para sempre. Você seja gradualmente transformado. Então eu queria, nesse momento, que você
Ficasse de pé. Espírito Santo. Gostaria que você fechasse seus olhos, abrisse suas mãos, como se fosse se render. Espírito Santo, eu peço a Ti agora, abre os nossos olhos para ver a Tua dignidade, a dignidade de Jesus. Espírito Santo, eu peço agora em nome de Jesus que você abra os nossos olhos para ver a beleza da santidade de Deus e responder essa dignidade, não apenas aqui no culto, Senhor, mas com as nossas vidas. Nós queremos realmente, Senhor, entrar nessa realidade da prática da presença de Deus, de andar como um santuário móvel, da Tua presença, que carrega a Tua presença, que responde à Tua presença todos os dias, todos os momentos, se rendendo na totalidade do nosso ser. Pai, nós não queremos apenas viver uma vida fragmentada, Senhor, mas nós queremos ter a atenção no meio do barulho, no meio da rotina. Nós queremos ter essa atenção à Tua voz. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter atenção à voz do Senhor, aquilo que você está dizendo, Senhor, e se colocar como resposta da Sua voz, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Nós queremos responder o valor de Jesus em tudo, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina esse caminho do aquietar, esse caminho de colocar diante dos nossos olhos quem Tu és. Espírito Santo, vem agora aqui, começa a tocar pessoas aqui, Senhor. Começa a abrir os olhos do coração agora. Espírito da verdade, Espírito que sonda as profundezas de Deus. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Oh, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor. Oh, Senhor, como João que olhou para trás e viu a voz e caiu como morto, Senhor. Ele reagiu à Tua presença, reagiu à Tua beleza. Senhor, nós queremos reagir à Tua beleza, Senhor. Oh Deus, nós não queremos ficar, Senhor, passivos diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade. Oh Senhor, por isso eu Te peço, abre os nossos olhos, Senhor, nessa manhã. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Espírito da verdade,